Você já imaginou receber uma ligação inesperada que muda completamente sua realidade financeira em poucas horas? Pense nisso. Uma mulher chamada Olivia, há apenas 3 dias, me enviou uma mensagem dizendo que havia colocado em prática o que eu compartilhei sobre as palavras secretas de Catherine Ponder. O resultado foi surpreendente. Em menos de 18 horas, seu ex-marido, que havia esquecido uma dívida antiga de 3 anos, ligou para ela para dizer que transferiria exatamente $2.400. Uma quantia que parecia perdida, esquecida, de repente voltou à sua vida de forma quase mágica, como se o dinheiro tivesse sido atraído diretamente para suas mãos. Agora imagine Marcos. Ele decidiu experimentar o mesmo segredo, simples, mas poderoso. No primeiro dia, ele apenas disse as 3 palavras. No segundo dia, um e-mail inesperado de seu chefe confirmava um pagamento adicional por horas extras que ele nem se lembrava. E no terceiro dia, como se o universo quisesse provar que nada é coincidência, Marcos encontrou no correio um cheque de reembolso de $500 que já havia desaparecido de sua memória. 3 dias, 3 acontecimentos financeiros, 3 resultados que ninguém poderia prever de forma lógica, mas que se tornaram realidade porque ele ousou usar o que muitos chamam de chave esquecida da prosperidade. E talvez você pense, é apenas uma coincidência? Então deixe-me contar sobre Han, outro aluno que aplicou essas mesmas palavras. Sem contar a ninguém, em silêncio, ele repetiu o segredo e, em menos de 24 horas, recebeu uma mensagem com uma proposta de negócio que se tornou uma oportunidade concreta de ganhos. Histórias como essas não aparecem nos jornais, não são publicadas nos manuais tradicionais de finanças, mas continuam acontecendo com aqueles que se atrevem a tentar algo diferente, algo que vai além das planilhas e dos cálculos frios, tocando diretamente a energia invisível que governa a abundância. O mais impressionante de tudo é que essas 3 pessoas não tinham nada em comum, exceto uma coisa. Todas aprenderam as mesmas 3 palavras transmitidas por um mestre da prosperidade que faleceu em 2010. Palavras tão poderosas que, segundo se diz, eram mantidas em segredo, quase como se fossem proibidas de serem pronunciadas em público. A justificativa é simples. Elas funcionam muito bem. Sempre que alguém as pronuncia com verdadeira intenção, algo acontece. Uma porta financeira se abre, um canal de prosperidade é desbloqueado. E agora você está aqui, assistindo a este vídeo, e não é por acaso. O universo tem uma forma misteriosa de conduzir as pessoas à mensagem certa, no momento exato em que mais precisam dela. Talvez você esteja passando por um desafio financeiro. Talvez esteja procurando uma solução rápida para suas dívidas. Talvez apenas queira sentir o alívio de ver a prosperidade se manifestar de forma inesperada. Seja qual for o motivo, saiba que a oportunidade que Olivia, Marcos e Han tiveram agora também está diante de você, porque nos próximos minutos vou quebrar o silêncio que envolve o segredo de Catherine Ponder, revelando o que tantos tentaram esconder por mais de 60 anos. E antes que você pense que este é apenas mais um vídeo, deixe-me lembrá-lo. Esse conhecimento não está disponível em qualquer lugar. Ele foi mantido em segredo precisamente porque transforma vidas de uma maneira rápida, clara e até mesmo impactante. Catherine Ponder descobriu a frequência vibratória exata à qual o dinheiro responde e condensou tudo em 3 palavras simples. 3 palavras que, quando usadas corretamente, podem mudar sua relação com a abundância em menos de 24 horas. Você está prestes a ouvir um dos segredos mais bem guardados da prosperidade moderna, um código capaz de alinhar sua mente, seu coração e sua energia com o fluxo ilimitado de riqueza que já existe ao seu redor. Mas antes de revelar esse segredo, preciso que você faça algo importante. Fique comigo até o final, porque cada detalhe dessa história é importante. E se você perder alguma parte, o resultado pode não ser o mesmo. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que o universo trouxe para você neste momento. Você já percebeu que certas coisas simplesmente não acontecem por acaso? É como se uma força invisível, que muitos chamam de universo, estivesse constantemente colocando as peças do quebra-cabeça no lugar certo. E se você clicou neste vídeo, pode ter certeza, não foi por acaso. Há uma razão muito mais importante para você estar aqui agora.
ouvindo cada palavra. Quando falamos de prosperidade, abundância e dinheiro que se manifesta quase instantaneamente, devemos entender que nada acontece sem um propósito. O universo tem suas próprias leis e, de alguma forma, levou você exatamente a este momento, a esta mensagem. Quantas vezes você sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo algo que parecia feito sob medida para a sua vida? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Você não chegou a este vídeo por acaso. A energia que move a abundância, o mesmo fluxo que fez Olivia receber os 2.400 US, Marcos encontrar um cheque esquecido e Han conseguir uma oportunidade de negócio, é a mesma energia que o trouxe até aqui. É como se houvesse uma chamada silenciosa, uma frequência vibratória que guia aqueles que estão prontos para transformar sua relação com o dinheiro. E quero que você sinta isso agora. Não estamos falando apenas de técnicas, não estamos falando de truques. Estamos falando de um segredo real, guardado por décadas, um segredo que desafia a lógica e toca algo muito mais profundo do que simples números. Catherine Ponder entendia que a prosperidade não é apenas uma questão de trabalho árduo, mas de alinhar a mente, o coração e a energia com o magnetismo universal do dinheiro. E esse alinhamento começa quando você reconhece que nada é coincidência, que estar aqui é parte de um chamado. É por isso que preciso que você mantenha sua atenção focada, que se permita mergulhar de verdade nessa experiência, porque o que vou revelar não pode ser tratado como entretenimento passageiro. O que vou compartilhar é um conhecimento transformador, capaz de abrir portas que talvez você nem soubesse que estavam fechadas. E para que funcione em sua vida, você deve receber cada palavra como se o próprio universo estivesse falando diretamente com você. Respire fundo, porque nos próximos minutos você compreenderá por que esse segredo foi protegido com tanto cuidado e por que, precisamente hoje, você está pronto para ouvi-lo. Por mais de 10 anos, mergulhei profundamente no estudo dos maiores mestres da prosperidade, pessoas que dedicaram suas vidas a revelar os segredos da abundância e a explicar como a mente humana pode se alinhar com o fluxo infinito da riqueza. Reli e apliquei os ensinamentos de Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, que transformou milhões de vidas ao demonstrar que o pensamento focado gera resultados concretos. Estudei atentamente os princípios de Wallace Wattles, que escreveu sobre a ciência de enriquecer, e revelou que a prosperidade não é sorte, mas uma lei universal acessível a todos. Analisei os escritos visionários de Neville Goddard, que falava da imaginação como a chave para criar realidades, ensinando que tudo começa dentro de nós antes de se manifestar no exterior. Todos esses mestres deixaram legados poderosos, ideias que ainda hoje são referências quando se trata de prosperidade, abundância e manifestação consciente. Mas mesmo com tanto conhecimento, havia algo que nenhum deles conseguiu revelar em detalhes. Foi então que Catherine Ponder, uma mulher determinada e visionária, encontrou o que parecia faltar em toda essa corrente de sabedoria. Enquanto muitos falavam de crenças, visualizações e afirmações, Catherine percebeu que existia uma frequência vibratória muito específica, a qual o dinheiro respondia imediatamente. E o mais impressionante é que essa frequência não estava oculta em rituais complexos ou práticas inacessíveis, mas em 3 palavras simples que, quando repetidas da maneira correta, produziam resultados quase instantâneos. Essa é a diferença que torna Catherine Ponder única no universo da prosperidade. Ela não apenas confirmou que os pensamentos atraem realidades, mas descobriu o código exato que cria uma ponte entre a mente consciente, o subconsciente e a energia universal do dinheiro. Enquanto Napoleon Hill, Wattles e Neville abriram o caminho e mostraram princípios gerais, Catherine foi além, colocando nas mãos das pessoas uma chave prática e direta para ativar o magnetismo financeiro. É por isso que seu método foi mantido em segredo, protegido durante décadas, transmitido apenas àqueles que estavam realmente preparados para utilizá-lo. E é precisamente esse conhecimento que você está prestes a conhecer em detalhes, porque quando compreendemos o que Catherine descobriu, a prosperidade deixa de ser apenas teoria e começa a se tornar uma experiência real. Catherine Ponder
nasceu em 1927 em Hartsville, uma pequena cidade dos Estados Unidos marcada por dificuldades econômicas. Desde muito cedo, ela experimentou a dura realidade da escassez. Muitas vezes ia para a escola sem sapatos adequados, muitas vezes sem sequer levar o almoço, sentindo na pele o peso da pobreza que limitava não apenas as condições materiais, mas também os sonhos de qualquer criança. No entanto, havia algo dentro dela que não podia ser apagado. Uma profunda convicção de que a prosperidade era um direito divino de todos os seres humanos. Enquanto muitos ao seu redor aceitavam a escassez como destino, Catherine acreditava que existia uma lei universal superior, disposta a responder àqueles que ousavam buscar mais. A juventude de Catherine não foi fácil. Ela se tornou mãe solteira, enfrentando os desafios de sustentar uma família sem recursos, vivendo em primeira mão as pressões da necessidade e da incerteza. Mas, em vez de se deixar vencer pelas circunstâncias, ela decidiu mergulhar nos estudos metafísicos e espirituais. Começou a dedicar suas noites à leitura de textos sobre prosperidade, abundância e manifestação, tentando compreender como a mente e a energia podiam criar realidades diferentes daquelas que pareciam inevitáveis. Essa busca incessante por respostas começou a abrir portas inesperadas e a transformar sua visão de mundo. Com o passar dos anos, Catherine se tornou mais do que uma estudante. Ela se tornou professora. Fundou 3 igrejas da Unidade, instituições que se tornaram espaços de ensino e prática dos princípios da prosperidade espiritual. Seus livros, como As Leis Dinâmicas da Prosperidade, cruzaram fronteiras e alcançaram milhões de pessoas, mostrando que não importa o quão limitada seja a sua situação atual, é possível se alinhar com o fluxo abundante do universo. Ela demonstrou com sua própria trajetória que é possível sair da pobreza absoluta e construir uma vida de riqueza interior e exterior. Catherine não era apenas uma escritora, era uma guia espiritual, uma voz que falava diretamente às pessoas que sentiam que a abundância estava fora de seu alcance. Sua história inspirava porque não era teórica. Ela mesma havia superado a carência, havia sentido o peso da escassez e justamente por isso era capaz de transmitir esperança e credibilidade. Sua ascensão de uma infância marcada pela escassez a uma posição de liderança espiritual e reconhecimento mundial tornou-se a prova viva de que a prosperidade não é um privilégio de poucos, mas uma força acessível a todos que compreendem como ativá-la. E foi nessa jornada de superação que Catherine fez uma descoberta que mudaria para sempre a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro e a abundância. Foi no auge de suas pesquisas espirituais e metafísicas que Catherine Ponder fez a descoberta que a diferenciaria de todos os outros mestres da prosperidade. Enquanto muitos falavam de pensamentos positivos, afirmações de abundância e visualizações criativas, Catherine percebeu que havia algo ainda mais preciso, algo que funcionava como uma chave para abrir as portas do fluxo financeiro universal. Ela identificou que certas palavras tinham uma frequência vibratória capaz de criar o que ela chamava de ressonância magnética com a abundância. Era como se o dinheiro, em sua essência energética, respondesse a um chamado específico, a uma senha secreta que ativava instantaneamente o magnetismo da prosperidade. Essa revelação não foi casual. Catherine observou que quando as pessoas repetiam certas palavras em padrões específicos, elas não apenas criavam um pensamento passageiro, mas geravam uma força vibratória contínua que se conectava diretamente com o campo da abundância universal. Ela percebeu que não bastava dizer uma vez, sem intenção. O segredo estava na repetição consciente e estruturada, um padrão que abria canais invisíveis e permitia que a energia fluísse quase imediatamente. Segundo Catherine, quando uma palavra de poder é repetida 3 vezes, algo extraordinário acontece. A primeira repetição chega à mente consciente, plantando a semente do desejo e estabelecendo uma intenção clara. A segunda repetição atravessa a barreira da lógica e penetra no subconsciente, reprogramando crenças ocultas que, muitas vezes, sabotam a prosperidade. A terceira repetição é a que fecha o ciclo, enviando a ordem ao universo
e conectando o indivíduo diretamente ao campo energético da abundância infinita. É como se cada repetição funcionasse como um degrau, conduzindo a mente e o espírito até o ponto de contato com a fonte ilimitada de dinheiro. Esse processo, que pode parecer simples demais para alguns, é precisamente o que o torna tão poderoso. Catherine chamava essa técnica de magnetismo da prosperidade instantânea, porque em inúmeras ocasiões observou resultados rápidos, inesperados e concretos quando as palavras eram usadas corretamente. Para ela, não se tratava de superstição, mas de compreender que o dinheiro é energia, e a energia responde a padrões vibratórios específicos. Assim, ao repetir as palavras certas, na sequência exata, criava-se um campo magnético irresistível que atraía oportunidades, pagamentos esquecidos, reembolsos inesperados e até mesmo presentes do destino. A descoberta de Catherine foi revolucionária, porque simplificava o acesso à abundância. Não exigia longos rituais, não dependia de materiais externos, não precisava de intermediários. Era apenas o poder da palavra, multiplicado pela fé e pela intenção, que ativava um mecanismo oculto dentro da mente humana e do próprio universo. E é precisamente esse código de 3 repetições que se tornaria a base de seu método mais conhecido, o mesmo que tantas pessoas têm usado para transformar completamente sua realidade financeira em poucos dias. E foi assim que Catherine Ponder chegou ao ponto mais surpreendente de sua jornada, a revelação de que existiam 3 palavras simples e diretas, relacionadas ao dinheiro, que carregavam consigo a vibração exata da prosperidade. 3 palavras que, quando pronunciadas com verdadeira intenção, se transformavam em uma ordem irresistível, capaz de atrair energia financeira de forma quase imediata. Essas palavras não eram frases longas, nem fórmulas complicadas, eram curtas, fáceis de memorizar e repetir, mas ao mesmo tempo tão poderosas que Catherine sempre alertava seus alunos para usá-las com respeito e consciência. Para ela, esse era o verdadeiro segredo da manifestação rápida: acessar o magnetismo universal através da linguagem. Imagine por um momento o poder de pronunciar algo tão simples e, em poucas horas, ver como a realidade ao seu redor começa a responder. Catherine entendeu que o dinheiro não é apenas papel ou números em uma conta bancária. O dinheiro é energia em movimento, é vibração, e, como toda energia, responde a estímulos claros. Ao condensar esse poder em 3 palavras, ela criou um protocolo que se tornaria uma referência entre aqueles que buscavam a prosperidade de forma espiritual e prática ao mesmo tempo. O segredo é que não basta dizer as palavras. Catherine organizou um protocolo completo, cuidadosamente estruturado, que amplifica o efeito desse magnetismo. O método consiste em preparar a mente e o coração, alinhar a intenção e só então pronunciar as 3 palavras em um padrão específico. Era mais do que um exercício de repetição. Era um ritual de ativação da abundância, projetado para que cada pessoa pudesse se conectar conscientemente com o fluxo financeiro do universo. Esse protocolo se baseia em 4 etapas que garantem que as palavras não sejam ditas de qualquer maneira, mas que estejam carregadas da energia necessária para movimentar a prosperidade. A preparação inicial serve para criar o estado mental adequado, uma sintonia em que a necessidade real se encontra com a fé expectante. Em seguida, vem a declaração de abertura, responsável por liberar canais financeiros que antes estavam bloqueados. Depois vem a ativação, momento crucial em que as 3 palavras relacionadas ao dinheiro são pronunciadas com total convicção, repetidas 3 vezes, com pausas que reforçam a conexão entre a mente consciente, o subconsciente e a energia universal. Por fim, Catherine ensinava o selo da gratidão, uma afirmação que encerra o processo, consolidando a manifestação e atraindo resultados ainda mais rápidos. Esse era o segredo que ela guardava com tanto cuidado, a fórmula que podia mudar vidas em questão de horas ou dias, e é precisamente esse protocolo que vou compartilhar agora em detalhes, para que você também possa experimentar o poder das 3 palavras e sentir como a prosperidade se manifesta em sua vida. Agora, como prometi, vamos passar ao protocolo tal como Catherine o estruturou para ativar a prosperidade, a abundância
e o magnetismo financeiro. Primeiro, a preparação. Escolha um momento tranquilo, sem interrupções. Desligue as notificações e traga à sua mente uma necessidade genuína, uma conta específica, um montante claro, um objetivo real. Respire profundamente 3 vezes, com as mãos sobre o coração, até sentir a intenção firme. A presença é poder. Deixe a ansiedade sair com a inspiração e mantenha a fé expectante de que a abundância responde quando invocada da maneira correta. Em seguida, a declaração inicial, a abertura dos canais financeiros. Diga: todas as portas financeiras estão abertas. Todos os canais financeiros estão livres. A abundância infinita chega agora até mim. Fale com autoridade interior, sem desespero. Enquanto declara, visualize entradas de dinheiro, oportunidades, bônus, reembolsos, pagamentos liberados. Em seguida, vem a ativação, o coração do método de Catherine. Com postura ereta e presença, pronuncie: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Diga exatamente 3 vezes, com pausas de 3 segundos entre cada repetição, percebendo como a palavra atravessa a mente consciente, alcança o subconsciente e toca a energia universal do dinheiro. Se surgirem pensamentos céticos, respire e volte ao som, ajustando o foco até sentir a sintonia com a abundância. Por último, o selo, a âncora da gratidão específica que fixa a manifestação. Diga: agradeço aqui e agora a abundância que recebo hoje em perfeita ordem. E nomeie o valor, a conta, o propósito. Agradeça como se já tivesse acontecido e termine com serenidade. Após o selo, proteja sua energia. Evite falar sobre problemas, mantenha o estado elevado. Cuide do seu diálogo interno e haja como quem espera notícias. Este é o protocolo simples, prático e profundo, pronto para ser aplicado com disciplina e respeito. E quando você o executa com intenção clara e palavra de poder, a realidade começa a se mover, e os resultados encontram um caminho até você. Quando Catherine Ponder começou a ensinar esse protocolo, quase imediatamente começaram a surgir relatos de resultados inesperados. Pessoas comuns, que antes se sentiam presas em situações financeiras sem saída, relatavam transformações surpreendentes. Havia histórias de cheques esquecidos que chegavam pelo correio, como se o universo tivesse encontrado uma maneira de devolver valores que já estavam praticamente apagados da memória. Alguns recebiam depósitos bancários relacionados a reembolsos antigos, outros relatavam pagamentos inesperados de clientes inadimplentes, e havia até mesmo aqueles que, depois de repetir as 3 palavras, se surpreendiam com bônus no trabalho ou oportunidades de renda que surgiam do nada. Um dos casos mais impressionantes foi o de uma mulher que aplicou o protocolo numa terça-feira de manhã. Ela repetiu as palavras com fé, passou o dia mantendo sua mente alinhada com a gratidão, e no dia seguinte recebeu um telefonema de um parente distante dizendo que lhe transferiria uma quantia que lhe devia há anos. Ela descreveu essa experiência como mágica, pois não havia pressionado ninguém, apenas seguido o método exatamente como Catherine ensinava. Outro exemplo foi o de um homem que estava desesperado porque precisava pagar o aluguel e não tinha todo o dinheiro. Ele aplicou o protocolo, repetindo as palavras com convicção, e menos de 48 horas depois foi chamado para um trabalho freelance pelo valor exato de que precisava para saldar sua dívida. Os alunos também relataram que depois de praticar a técnica, começaram a receber convites inesperados de parceiros comerciais, propostas de sociedades e até mesmo promoções nas empresas em que trabalhavam. Alguns falaram de dívidas antigas que seriam pagas de forma surpreendente, outros de novos clientes que apareceram de repente, trazendo um fluxo de caixa que parecia impossível alguns dias antes. Catherine sempre insistia que o dinheiro é energia e que quando a ressonância adequada é ativada, ele encontra os canais mais rápidos e adequados para chegar até você. Esses testemunhos se multiplicaram ao longo dos anos, criando uma verdadeira corrente de prosperidade. Pessoas de todo o mundo enviam cartas e mensagens relatando suas experiências, descrevendo como algo tão simples como 3 palavras repetidas com fé e intenção abriram portas que estavam fechadas há muito tempo. E quanto mais esses relatos se espalhavam, mais claro ficava que esse protocolo não era apenas teoria, mas uma prática viva que,
quando seguida corretamente, trazia resultados reais em questão de horas ou poucos dias. Apesar de todos esses resultados incríveis, Catherine Ponder sempre se certificava de alertar seus alunos sobre alguns erros comuns que podem bloquear completamente o fluxo da prosperidade. O primeiro deles é aplicar o protocolo em um estado de desespero. Quando você repete as 3 palavras com ansiedade, medo ou descrença, a vibração que você emite não é de abundância, mas de carência, e o universo responde ao que você sente, não apenas ao que você diz. Por isso, é fundamental que cada repetição seja feita com fé expectante, com a confiança tranquila de que a abundância já está a caminho. A diferença entre desespero e convicção é precisamente o que separa aqueles que manifestam resultados rápidos daqueles que continuam presos nas mesmas dificuldades financeiras. Outro erro muito comum é falar dos problemas logo após aplicar o protocolo. Muitas pessoas repetem as palavras, selam o ritual, mas depois começam a reclamar das dívidas, das contas atrasadas, da falta de dinheiro. Essa atitude cancela a energia positiva ativada e reabre a frequência da escassez. Catherine sempre enfatizava: proteja seus pensamentos de prosperidade como você protegeria seus tesouros mais valiosos. Isso significa vigiar suas palavras e manter o foco no que você deseja atrair, não no que deseja evitar. Também é essencial manter uma vibração elevada ao longo do dia. O protocolo não termina quando você fecha os olhos e agradece. Ele continua através de sua postura mental, sua disposição emocional e a maneira como você age após o exercício. Manter-se em um estado de gratidão, confiança e alegria cria um campo magnético ainda mais forte, acelerando a chegada do que você pediu. Pequenas atitudes, como sorrir, agradecer pelas coisas simples e evitar conversas negativas, funcionam como combustível para a energia da abundância. E há outro ponto crucial: a responsabilidade. Catherine sempre deixou claro que a prosperidade não é algo em troca de nada. O protocolo não foi criado para alimentar ilusões de riqueza instantânea, sem esforço, ou para fomentar a dependência de milagres fáceis. Trata-se de alinhar sua energia com o fluxo universal da abundância, abrir canais que já estão ao seu redor e permitir que o dinheiro, como energia, se manifeste de forma justa e harmoniosa. Isso significa que a técnica potencializa o que você já está disposto a receber e viver, ampliando suas oportunidades e eliminando bloqueios, mas sempre em sintonia com a lei do dar e receber. É importante entender que este protocolo não deve ser visto apenas como uma ferramenta de emergência, algo que se usa apenas quando as contas apertam ou quando surge um problema inesperado. Catherine Ponder ensinava que a verdadeira prosperidade nasce da prática diária, do hábito constante de alinhar os pensamentos, as emoções e as palavras com a energia do dinheiro e da abundância. Quando você transforma essas 3 palavras em parte da sua rotina, a manifestação deixa de ser um evento isolado e se torna um estilo de vida. A cada repetição, você fortalece seu magnetismo financeiro, cria novas conexões com o subconsciente e envia sinais mais claros ao universo. Não se trata de esperar milagres ocasionais, mas de cultivar uma relação contínua com a prosperidade, permitindo que ela flua de forma natural e constante em sua vida. Catherine dizia que a abundância não precisa ser um acontecimento extraordinário, mas uma presença diária. Ela reforçava que cada pessoa pode aprender a viver em sintonia com a riqueza universal, tornando-se um canal pelo qual o dinheiro circula com facilidade e propósito. A prática diária das palavras, acompanhada de gratidão e uma atitude positiva, abre espaço para resultados que vão muito além de simples cheques inesperados ou bônus surpresa. Estamos falando de uma mudança de mentalidade, de um novo padrão vibratório que atrai oportunidades, relacionamentos prósperos e situações financeiras estáveis. E talvez a frase mais inspiradora de Catherine resuma essa visão: a cada dia, em todos os sentidos, eu me torno mais e mais rica. Não se trata apenas de riqueza material, mas de um estado de consciência em que você reconhece e celebra a abundância em cada detalhe da vida. Quando você assume esse compromisso, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e se torna uma experiência cotidiana. Repita:
Pratique, mantenha sua fé firme, porque a abundância não é um privilégio de poucos, é um direito que já existe dentro de você e que só precisa ser ativado com consistência. Agora que você já conhece este poderoso protocolo de Catherine Ponder, é hora de agir. Não basta ver e sentir a inspiração, é preciso colocá-la em prática exatamente como foi ensinado. Por isso, quero que você escolha um momento hoje mesmo para aplicar a técnica. Siga cada passo sem modificar nada. Mantenha a preparação, faça a declaração de abertura, repita as 3 palavras com intenção e termine com o selo de gratidão. Quanto mais fiel você for ao método, mais rápido sentirá o magnetismo da prosperidade se movendo ao seu redor. Experimente por si mesmo e deixe o universo mostrar a você a força dessa conexão. E se você está realmente comprometido em transformar sua realidade financeira e viver em alinhamento com a abundância, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Este simples gesto garante que você não perderá nenhum dos próximos conteúdos, técnicas avançadas e ensinamentos ocultos que não são facilmente encontrados em outros lugares. Lembre-se de que a prosperidade também consiste em estar no ambiente adequado, cercado de mensagens que elevam sua energia e reforçam sua fé. Inscrever-se é como dizer ao universo: estou pronto para receber mais. Quando você aplicar a técnica e obter seu primeiro resultado, seja um cheque inesperado, um pagamento que parecia perdido, um bônus no trabalho ou até mesmo uma nova oportunidade que surge do nada, volte aqui e compartilhe nos comentários escrevendo: a técnica funcionou, seguido do que aconteceu com você. Esse gesto não apenas reforça sua própria experiência, mas também inspira outras pessoas que estão buscando o mesmo caminho para a abundância. Sua história pode ser o sinal de que alguém precisa para acreditar e dar o primeiro passo. E quero que você saiba que no próximo vídeo compartilharei segredos ainda mais avançados de Catherine Ponder, revelando práticas que ampliam esse magnetismo financeiro e levam a prosperidade a outro nível. Se o que você aprendeu hoje já é transformador, prepare-se, porque o que vem a seguir aprofundará ainda mais sua conexão com a energia da riqueza.